Senhor, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E Jesus Cristo, Ele nos concede uma riquíssima, gloriosa oportunidade aqui no bairro Siqueira Campos, Rua Distrito Federal. O Evangelho está sendo proclamado. Você que está na sua casa, você que está na sua porta, é um bem-aventurado porque está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem de vida e paz. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem viva, ela é atualíssima, ela é atualizada, ela é atual, porque é uma mensagem que foi pregada há 2000 anos, mas é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Jesus, ele é o verbo. Portanto, a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada alguma dos gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Glória então a Deus. você é um bem-aventurado porque está ouvindo o Evangelho de vida, de paz, a palavra de Deus que tem poder para mudar a sua história. Portanto, sendo bem-aventurado, fica na audiência dessa mensagem. Fica dando ouvidos a essa mensagem. Fica na expectativa recebendo esta mensagem. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Aqui estamos em um culto público, cultuando, adorando, engrandecendo, Aleluia. Exaltando, enaltecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Conforme a sua palavra, Ele disse que estaria presente. Cremos na Escritura Sagrada e cremos que Jesus, conforme a sua fala, Ele disse que estaria conosco, porque estamos aqui reunidos em seu nome. Estando aqui conosco, Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Portanto, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Abra o coração para Cristo quando você ouvir a voz dele, porque, ora, iremos apregoar a Bíblia Sagrada. Como eu disse inicialmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Pregoando a Bíblia Sagrada, você ouvindo a voz do Espírito, não endureça. Deixa ele adentrar em seu coração. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, ou melhor, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, quando você ouvir a voz do Espírito, deixa ele adentrar em seu coração. Essa noite é uma noite de salvação, porque quando o Evangelho de vida e paz está sendo pregado, você pode adquirir de graça a salvação eterna, a salvação da sua alma, a vida eterna, se você der crédito à mensagem do Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu pedi uma palavra a Cristo, e Cristo me deu uma palavra. Em 2 Pedro, inicialmente, 2 Pedro, capítulo de número 2, o versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do Senhor: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Essa escritura diz que Deus, Ele guardou a Noé, Deus, Ele preservou a Noé da destruição do mundo dos ímpios. E o que nos chama a atenção, meditando o que disse São Pedro no capítulo 2 da sua segunda epístola, e lá no versículo 5, é que ele chama Noé de pregoeiro. Ele chama Noé de um homem que apregou uma mensagem. Ele diz que Noé foi salvo do mundo dos ímpios da iniquidade. E aí, quando nós lembramos da história de Noé, Deus, Ele quando decide destruir toda a carne pecaminosa, segundo São Pedro, os ímpios, a iniquidade, Ele olha para Noé e vê Noé justo. Ele vê justiça em Noé. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que Noé, pela fé, foi justificado. Aleluia. E Noé foi um pregoeiro da justiça, e a sua justiça, a sua boa obra, a sua fé, ele foi justificado porque no mundo de iniquidade
ele foi achado justo, mas pela fé. E aí nós já ouvimos muitas vezes que este mundo passou por um dilúvio, até cientistas têm comprovado em que áreas, regiões áridas, os arqueólogos têm encontrado indícios, resquícios em que essa parte do mundo, do planeta Terra, por mais que na época de hoje seja uma região árida, seca, desértica, encontra indícios em que lá já houve uma inundação ou já foi mar. E eu não vou para muito longe, eu já tive uma experiência trabalhando em quiçá a maior empresa de mineração, de fabricação de cimento, em que aqui em Sergipe ela tem uma unidade, porque na região de Laranjeira tem uma região que tem muito calcário, e ali na mina da fábrica da Votorantim, na Cimesa, a gente trabalhando ali, e era notório que nós víamos conchas como semelhantemente você encontra na areia do mar, a gente via lá no calcário e tinha lá amostras. E ali naquela região de Laranjeira, não somente pelos geólogos, mas também pelas pessoas que ali trabalham, é notório que é encontrado conchas, que é encontrado resquícios de vida marinha em uma região de calcário na cidade de Laranjeiras, Sergipe. Então não somente a geologia, não somente a ciência comprova que este mundo já vivenciou um dilúvio. E você, ao ouvir a história bíblica, a se deparar com o relato bíblico, ao se deparar com o que você já assistiu de filmes, você sabe que este mundo já pereceu com o dilúvio. Mas como Deus ele é bom, ele encontrou em Noé justiça e ele destruiu a iniquidade e os iníquos, mas Noé foi preservado. A Bíblia também diz que este mundo está reservado para o fogo, como eu já preguei em outra oportunidade, justamente nesta localidade, dizendo que os elementos do céu ardendo se desfarão, que este mundo queimando se desfarão e tudo que neste mundo. Mas nós sabemos que este mundo, não somente pelo relato bíblico, mas também comprovadamente pela geologia, pela ciência, em algumas regiões áridas, secas, desérticas deste mundo, há indício que este mundo já vê inundação. E eu trago para mais perto, aqui na cidade de Laranjeira, onde tem uma mina de calcário, ali também há indício que este mundo já vivenciou um dilúvio. Mas Deus, ele é bom, maravilhoso, ele salvou a Noé, porque Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo 6, versículo anterior 5, dizia que tinha, 4 e 5, que no mundo tinha ervas, mas que não tinha chovido na terra até então. Versículo 5. No versículo 6 de Gênesis, capítulo de número 2, diz que o vapor de terra, que o vapor de água, ele subia na terra e regava toda a terra. E Noé começa a pregoar, porque Deus ele anuncia para Noé no capítulo 6, a partir do versículo 13, Deus ele anuncia para Noé que haveria de ter um dilúvio na terra. Ele anuncia para Noé dizendo, olha, vai ter um dilúvio na terra, porque em Noé ele viu Noé foi justificado porque não era diferente, mas foi pela fé. E aí Noé, ele começou a pregoar. E você diz, que Deus é esse que ele mata as pessoas e somente Noé e sua família ele dá oportunidade? Não. A própria Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz que Noé foi um pregoeiro da justiça. A Bíblia também diz, pode deixar, pastor, pode deixar. A Bíblia também diz que Noé foi um pregoeiro da justiça. Ele apregou, as filhas dele acreditaram, a esposa dele acreditou, os genros acreditaram. E eles adentraram na arca. E Noé estava pregando que Deus iria trazer um conserto sobre a terra, que Deus iria trazer um dilúvio. E Noé começa a fazer um barco grande. E as pessoas não acreditam
que Noé não acreditam qual era o motivo pelo qual Noé estava fazendo um barco. Porque as pessoas não sabiam que era chuva. A Bíblia diz que um vapor de água subia e regava toda a terra. E as pessoas não sabiam que era chuva. As pessoas não imaginavam que era chuva. Onde Noé estava não tinha rio. E Noé começa a fazer um barco, e a Bíblia diz que ele foi um pregoeiro. Não somente aquele barco foi salvação para Noé, somente para Noé não, somente para suas filhas não, somente para os seus genros não, os seus filhos e suas noras não. Noé foi um pregoeiro da justiça, e se outras pessoas tivessem acreditado em Noé, teriam adentrado no barco e teriam se salvado. E nós apregoamos que Noé, segundo a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, eu vou ler essa passagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para nós nos alegrarmos. Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus ele deu oportunidade para Noé e para todas as pessoas. Noé creu, Noé temeu, e ele foi herdeiro da justiça segundo a fé, porque Noé creu na voz de Deus. Deus disse que traria uma justiça, um juízo sobre o mundo, e as pessoas preferiram continuar na sua iniquidade, mas Noé temeu, foi herdeiro da salvação, herdeiro da justiça, segundo a fé. E como era nos dias de Noé, assim também será na vinda dos filhos do homem, do Filho do Homem. Aleluia. Está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 34, 37, melhor dizendo, a 39. Glória a Deus. Daqui a pouco eu discorro sobre isso, sobre essa passagem, Mateus 24, 37 a 39. Mas Deus, ele avisou Noé foi divinamente avisado, e ali em Gênesis capítulo 6, Deus ele revela para Noé um dilúvio, e Noé prega. E nós estamos aqui na rua publicamente, você que está na sua casa, você que está na porta da sua casa, você que vai estar assistindo essa mensagem vai ficar gravada, você pode compartilhar para alguém que ainda não conhece a Cristo. Noé foi um pregoeiro da justiça, porque ele recebeu a divina revelação, a mensagem de Deus, dizendo que o mundo ímpio, o mundo de iniquidade seria destruído, e Deus dá ordem para Noé para fazer uma arca, e Noé crê, e as pessoas, porque não sabiam que era chuva, as pessoas não acreditavam no que era chuva, as pessoas nunca viram água descer do céu, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que um vapor de água subia e regava a terra, e o povo não acreditou. E hoje nós estamos apregoando que Jesus vai voltar e que nós seremos arrebatados e subiremos. Do mesmo jeito que as pessoas naquela época não acreditavam que água poderia vir do céu para a terra, as pessoas de hoje não querem acreditar que os nossos corpos serão arrebatados. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que no abrir piscar de olhos seremos arrebatados. Aquelas pessoas na época de Noé não acreditavam na poderosa salvação que Deus estava dando para as pessoas, um mundo de iniquidade, de impiedade, fazendo aquele barco, construindo aquele barco, e Noé sendo pregoeiro, chamando, dizendo que o juízo de Deus iria. As pessoas não acreditavam no barco da salvação, porque nunca tinha visto água cair do céu. As pessoas nos dias de hoje não querem acreditar que Jesus voltará no céu, nas nuvens, e esse corpo pecaminoso, pecador, será transformado em incorruptível, será transformado em corruptibilidade, e nos encontraremos com ele nas nuvens. Você olha para o céu, mesmo sendo noite, nós conseguimos ver algumas nuvens. Durante o dia você consegue ver nuvens, e ele diz que ele voltará nas nuvens, e nós subiremos. E você sabe que tem nuvem, a Bíblia é a palavra do Senhor, mas você não quer acreditar. Semelhantemente às pessoas que naquela época de Noé, por nunca ter visto água descer do céu, a saber, chuva, não acreditaram naquela poderosa salvação que Deus deu para
aquele povo iníquo e pecador, porque Noé foi pregoeiro da justiça. Noé apregoou a salvação, o barco da salvação. O barco era enorme e caberia àqueles que quisessem se salvar. Noé foi pregoeiro da justiça e Deus teve misericórdia daquele povo. Ele ia destruir tudo, mas como ele viu, Noé creu, temeu e foi herdeiro da justiça segundo a fé. E você tem aquilo que Noé, você pode ter aquilo nesta noite, hoje, você pode ter aquilo que Noé teve. Noé teve temor, teve fé e foi herdeiro da justiça. E o que nós pregamos hoje é a salvação em Cristo. Aleluia. O barco que Deus mandou Noé fazer e Noé pregou, hoje esse barco está de braços abertos. O nome deste barco da salvação é Jesus. Jesus é a porta da salvação. E do mesmo jeito que as pessoas não creram, você hoje pode fazer diferente crendo. Semelhante a Noé, você pode temer e crer e você ser herdeiro da justiça segundo a fé. Porque a salvação é pela fé. E nós estamos apregoando a fé em Cristo Jesus, o Salvador deste mundo. Creia em Deus, creia em Cristo, creia na mensagem do Evangelho, creia na salvação, creia que nós subiremos para nos encontrarmos com Ele no céu. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E meu coração se alegra, se regozija, porque o Senhor nos dá essa palavra. É uma palavra de vida eterna, porque Noé foi pregoeiro da justiça. Deus mandou o dilúvio levou a todos, toda a alma vivente, todo ser que respirava. Todo ser que respirava foi tragado no dilúvio. Mas aquele que creu e temeu foi herdeiro da justiça segundo a fé. Noé, seus filhos, sua esposa e sua nora. E você pode tomar posse, ser herdeiro da justiça segundo a fé. E agora a fé é em Jesus Cristo. Do mesmo jeito que eles não acreditaram no barco porque nunca tinham visto água descer do céu. Do mesmo jeito que eles não acreditaram no barco porque eles não sabiam aonde aquele barco iria navegar. Onde um barco daquele tamanho iria navegar. Noé estava fazendo um barco numa região seca. Noé não estava fazendo barco na beira do rio, não. Deus disse, faça um barco, está vindo um dilúvio. E Noé começa a fazer um barco e ele começa a pregar. E a pregação de Noé foi, Deus falou comigo dizendo que trará um dilúvio e toda a carne morrerá. Este mundo de iniquidade e os ímpios morrerão. E não creram em Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Assim como era nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que o Filho do Homem veio. Jesus está voltando. Você tem a oportunidade de aceitar a Cristo. Porque Noé foi pregoeiro da justiça e nós estamos aqui apregoando a Jesus Cristo. A justiça, você é justificado em Cristo Jesus, o remidor, aquele que derramou o sangue dele, está de braço aberto te chamando. O barco da salvação ainda está aqui. É como se você estivesse em um cais. É como você estivesse em um cais do porto. Aleluia. E as pessoas estão como nos dias de Noé. No cais do porto, vendo o navio, a porta estar aberta. E o navio tem aquela buzina que toca de forma contundente, forte, audível. A buzina do navio está tocando. Quando a buzina do navio toca, está dizendo que o navio está prestes a zarpar. Quando nós apregoamos o Evangelho, que você ouve a mensagem do Evangelho, você está ouvindo o navio tocar a buzina. Quando você recebe uma mensagem no seu dia a dia, no seu celular, um louvor, quando você vai para a casa do Senhor, quando você tem uma oportunidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem a oportunidade de ouvir a mensagem de vida eterna, seja onde for, você está ouvindo o brado, o soar da buzina do navio. E as pessoas preferem ficar no cais, tomando um cafezinho, visitando as lojas, olhando no cais. Outras vai para o centro,
outra vai para o shopping, outra vai para o cafezinho. Digamos que você está numa cidade, nessa cidade tem um cais, nessa cidade tem um navio, e alguns ficam perto da porta do navio, outros preferem entrar nas lojas, outros dão as costas para o cais e vai entrando pela cidade, vivendo no seu dia a dia, o seu bel prazer, mas o navio está tocando. O barco da salvação está chamando. Jesus, ele pagou o preço. E quanto é para entrar nesse navio? Não é nada, é só fé. Do mesmo jeito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, dizendo que Noé creu, Noé temeu, Noé teve fé, e pela fé foi herdeiro da justiça. Você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário pelo sangue puro, glorioso de Jesus Cristo. A passagem do navio foi comprada. Glória a Jesus. A passagem para o céu foi paga por um preço caro. 1 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6. Ele nos comprou, nos resgatou. Não foi com coisa corruptível como ouro ou prata. Ele nos comprou com seu sangue puro, para que todo homem seja salvo. A passagem do navio foi paga. Você só precisa se levantar de onde você está pela fé e entrar no navio. A porta está aberta, o navio está tocando, o navio está dizendo que vai zarpar, está te chamando, a porta está aberta. O navio é o navio da salvação. O navio e o capitão do navio é Jesus. Ele é o bondoso capitão. A gente já cantou, a gente já louvou. Cristo é o nosso capitão. Aleluia. Ele é o capitão de guerra, mas também é o capitão do navio da salvação. Ele nos alcançou uma poderosa salvação, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que o filho do homem voltou. Assim como foi nos dias de Noé, Noé pregoeiro da justiça. As pessoas não acreditavam naquele barco porque nunca tinham visto chuva. As pessoas não acreditavam onde aquele barco iria navegar. Até que a chuva veio, Noé entrou na arca e Deus fechou a arca por fora. Está lá em Gênesis capítulo 7. Deus, ele fechou a arca por fora e o barco ele foi. O barco da salvação de Deus, ele alcançou uma poderosa salvação para Noé, o barco não afundou. Portanto, nessa noite aqui na rua, Aleluia. estamos apregoando que Noé foi pregoeiro da justiça. Nós somos apregoando a salvação em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, você tomará posse da vida eterna, porque o navio está buzinando no cais, te chamando. A passagem foi paga. Você tem direito, você pode entrar no navio. Você alcançará a salvação pela fé, como Noé temeu, creu, foi herdeiro da justiça segundo a fé. Essa é a mensagem que Cristo tem para você nessa noite. Você está compreendendo? Este mundo já foi inundado. Este mundo já foi inundado. E os homens ímpios, toda alma pereceu, morreu, se acabou pela água. Alma morreram nas águas. E Deus preservou Noé. E aí hoje, assim será também na vida do Filho do Homem. Este mundo, apesar que as pessoas dificilmente creem, as pessoas não acreditam que este corpo subirá. As pessoas não acreditam que nós subiremos, voaremos sem asas, mas pela fé. Subiremos pelo poder de Deus em Cristo Jesus, que voltará nas nuvens. A gravidade não nos segurará. Aleluia. Porque este é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós subiremos. Do mesmo jeito que um dia a chuva caiu, até hoje cai a chuva. Nós subiremos uma vez só, para nos encontrarmos com o Senhor, porque Noé foi pregoeiro da justiça e eu estou aqui, Ronaldo Flauber, pastor George, irmã Joyce, todos aqueles que pregam o evangelho de Cristo Jesus, estamos sendo pregoeiros da salvação. A justiça foi alcançada em Cristo, pelo sangue puro derramado na cruz do Calvário. Portanto, amado ouvinte,
Aceite a Jesus Cristo, aceite a salvação, como Noé pregou, nós estamos apregoando a salvação. Este mundo será consumido desta vez não por água, mas pelo fogo. Não só o mundo, mas também os elementos do céu, ardendo, se desfarão, cairão. Este mundo e tudo que nele há se desfará com fogo, e Deus tem um novo céu, uma nova terra. Nós subiremos, do mesmo jeito que Noé apregoou, nós estamos apregoando Jesus, o Salvador deste mundo. Amado ouvinte, você quer entregar a sua vida a Jesus? Venha que oraremos por você. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, continue orando pelo ministério do irmão Ronaldo Flauber. Este é o Evangelho da Salvação nas ruas. Vai ficar salvo essa live. Você pode compartilhar para algum parente seu que ainda não conhece a Cristo Jesus, porque esta é uma mensagem poderosa de salvação. Continue orando pelo ministério do irmão Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano. Amém, Pai do Senhor. E você pode investir nesse ministério, viu? Deus te abençoe. Sabe como? Glórias a Deus, aleluias, louvado seja Deus.